Quer dizer, quando era um homem, chega-se ao ponto de que a primeira biografia publicada dela no Brasil é do Pedro Calmon, e ele diz assim, eu conto isso aqui em Alegrias e Tristezas e em vários outros lugares. Ele diz que ele só escreveu porque o Conde Afonso Celso mandou ele escrever. Porque o Conde Afonso Celso era o presidente do IHGB, o presidente da ABL, era muito importante, né? E era o líder isabelista maior. E aí o Pedro Calmon escreve uma biografia para Dom João VI, né? Uma biografia para Dom Pedro I, uma biografia para Dom Pedro II. E aí o Conde Afonso Celso diz, agora o senhor vai escrever, o Pedro Calmon era jovem, né? Mas já era muito, né? Enfim, tinha nome, renome. Agora o senhor vai escrever o perfil da mulher. E aí o Pedro Calmon diz, como assim? Ele diz, sim, agora o senhor vai escrever o perfil da princesa Dona Isabel, que foi a regente do Império e que foi imperatriz no exílio, etc. E aí o Pedro Calmon toma um choque, porque ele diz, não, mas ela não reinou, ela não teve esse papel todo, eu sei que o senhor é um devoto dela, ligado a ela, mas ela não... E aí o Pedro Calmon, ele chega a dizer na abertura do livro dele que ele está fazendo aquilo ali como uma concessão ao Conde de Afonso Celso, porque o Conde Afonso Celso era o presidente perpétuo do IHGB e o Pedro Calmon seria esse presidente no futuro. Então, um jovem historiador querendo agradar o presidente, que ele vai ser no futuro presidente, ele vai lá e inseta essa biografia. E a biografia do Pedro Calmon, que é a primeira de uma série, que eu vou analisar aqui no livro Alegrias e Tristezas, todas, né? Todas as biografias já publicadas sobre Dona Isabel, nesse trabalho de teoria e história da historiografia, ela é uma biografia altamente contraditória, como, aliás, todas as biografias escritas por homens. Sim. Todas essas biografias escritas por homens, quando a analisam, dizem que ela era uma coisa, e daí a dois parágrafos dizem que ela era outra coisa. Por quê? Porque eles eram muito arraigadamente machistas. Por exemplo, Pedro Calmon, toda vez que ele diz que Dona Isabel assinou alguma coisa, ou fez alguma coisa, ele diz assim, e a princesa sempre com suas mãos muito trêmulas. Então, quer dizer, toda vez que eles vão caracterizar a Dona Isabel, ela é fraca, meio débil, ela é muito assim, alguns, né, vão dizer que ela era muito alienada da realidade, né? Ou se eles não vão dizer isso com todas as palavras, eles vão dar a entender, né? E outros vão dizer, olha, ela não fez foi nada. Na verdade, o pai já deixou aquilo tudo lá, o pai estava agonizante e tal. A monarquia, dizem esses autores, né? Eles são imbuídos de muito positivismo, muito republicanismo, muito evolucionismo. Eles dizem que a monarquia já ia cair de podre e ela vai lá e assina a Lei Áurea para ainda ter um renome, etc, etc. Mas ela não teve nenhum papel. Quem dizia isso no tempo em que ela reinou como regente era o próprio Rui Barbosa. Então, eles apenas repetem uma catilinária que já existia, que era, por exemplo, do inimigo, né, do Terceiro Reinado, que era o Rui Barbosa. Então, esses homens que estão escrevendo sobre o Terceiro Reinado, sobre Dona Isabel, sobre isabelismo, sobre Guarda Negra, sobre a cidadania negra, eles não estão nem aí para nada. Eles não acreditavam que o Terceiro Reinado viesse, não porque eles, na verdade, não achassem que não havia gente para sustentar, mas porque eles não achavam que os negros fossem reais agentes da sua história. E como o Terceiro Reinado estava muito conectado ao Partido Abolicionista, que é o partido Joaquim Nabuco, André Rebouças, José do Patrocínio, João Clapp, João Mendes de Almeida Júnior, tantos abolicionistas do Rio, de São Paulo, de Pernambuco, do Maranhão, como o Partido Abolicionista queria o poder e ele conseguiria parte desse poder no Terceiro Reinado, os homens que eram contra o abolicionismo, não necessariamente a abolição, que a abolição era uma página virada, né? Mas os homens que queriam combater o abolicionismo, não permitir a ascensão do abolicionismo, iriam derrotar o abolicionismo. Como que eles conseguiriam isso? Se Dom Pedro II ia morrer, ela ia ascender ao trono. Eles não conseguiriam isso, porque ela seria imperatriz, imperante, como a Constituição dizia, não tinha negócio de golpe de Estado, que as pessoas hoje deliram, né? Inventam histórias assim que você... porque o Dom Pedro Augusto ia ser proclamado imperador no lugar da tia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Quando você lê todas as fontes e compreende, não é?
há diversos futuros no passado para a gente entender, mas o Dom Pedro Augusto tinha esse dia mesmo eu vi um vídeo que fizeram sobre ele, né, na internet. Da internet, enfim. E aí dizendo que ele tinha um monte de apoiadores. Entre os apoiadores que o vídeo mostra, vários eram isabelistas. Como que pode? Se eram isabelistas, como que eles apoiavam o sobrinho de Dona Isabel? O sobrinho de Dona Isabel tinha, sim, enfim, sonhos, delírios, devaneios. Ele era ele era esquizofrênico. Dom Pedro Augusto ele era doente mental. Ele era esquizofrênico. Então ele alimentava muitas vãs esperanças. Mas isso não ia dar em reinado nenhum. Isso é uma fantasia. Isso é dito na historiografia exatamente, vejam bem, eu chamo a atenção disso no livro todo, Fátima também, naquilo que ele cabe. A gente percebe nitidamente que o fato de Dom Pedro Augusto ser homem, não era nem casado, nem era uma figura extremamente masculina, nada disso. Mas o fato de ele ser homem é colocado, e o Oliveira Viana diz isso claramente no livro dele, O Ocaso do Império, ele diz, não tinha sucessor à altura de Dom Pedro II. Por quê? Diz ele, a herdeira era mulher. Então, veja, é uma loucura. Quer dizer, aí ele começa a falar que Dom Pedro Augusto tinha partidário, mas Dom Pedro Augusto não era herdeiro, não. Depois de Dona Isabel, vinha Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís e Dom Antônio. Só depois que vinha o Dom Pedro Augusto. Então, vocês vejam que a historiografia, ela enviesa a narrativa. E, de fato, por ela ser mulher, ela foi completamente renegada no seu papel de governante do Império por 3 ocasiões, no século XIX. Equiparável a todas as mulheres que governaram no século XIX, de modo, né, perene, como chefe de Estado, efetivas ou interinas, como regente, que ela teve, tia-avó regente, avó regente, que foi Dona Leopoldina, teve trisavó, que foi Dona Maria, já que foi rainha reinante, teve um monte de mulher na família dela, que foi reinante, como regente ou como titular. E ela foi regente e seria titular. Então, esse menoscabo de Dona Isabel tem um porquê. Na verdade, é o machismo arraigado, a misoginia. Ela, de fato, era uma senhora ultracatólica, né? Uma católica totalmente engajada, completa. Então, ela ganhava fama de ultramontana, isso quando falavam um adjetivo assim, de achincalhe, mas polido. Ou então era beata, maluca, casada com um estrangeiro que era argentário, que explorava cortiço, ou seja... Carola também, que ele também era descrito como Carola. E aí, assim, uma quantidade de adjetivos que a campanha dos republicanistas fez em 1888 e 89. E a historiografia pegou tudo, colocou tudo nos livros e a gente aceitou. E aí, quando eu era novo, ia lendo a historiografia, eu dizia, nossa, mas que loucura, né? Porque tem camadas e mais camadas de coisas que não foram... Quer dizer, você conta um pedaço para não contar o resto, né? Dona Isabel não foi isso que a historiografia narrou. Ela foi a filha herdeira de Dom Pedro II, única, porque depois a irmã morreu. Só ficou ela não tinha nenhum irmão. Só ficou Dona Isabel. Ela foi regente 3 vezes em nome do pai. No fim, em 88, ela já governava o Brasil. Dom Pedro II não se sabia se ia voltar vivo ou morto. Ele voltou vivo. E até sobreviveu mais de 3 anos. Mas todo mundo achava que ele ia voltar no caixão. Ela já ia começar a reinar em 88, 89. Tudo foi feito também para ele abdicar. Ele não abdicou. Então, a história do terceiro reinado, a história dessa era do Nabuco, do Rebouças, dos abolicionistas, de Dona Isabel, não foi contada, não foi narrada. Por quê? Porque ninguém se interessou. Porque tinha a ver com os direitos dos negros, com a equiparação efetiva social que a Lei Áurea tinha feito somente no aspecto jurídico-legal entre brancos e antigos escravizados, entre os cidadãos e os não cidadãos até então, que eram as pessoas de cor. Então, foi isso que me levou sempre a estudar a Dona